Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas à nossa segunda live do nosso primeiro ciclo. E hoje a nossa live, o tema é a armadura da perfeição e o medo de não ser suficiente. A gente está estudando o livro A Coragem de Ser Perfeito e hoje nós vamos usar, com base no capítulo 1, da página 22 até a página 26, tá? Eu fiz algumas anotações, né, conforme que eu fui identificando aqui para trazer para vocês. Eu vou lendo e elaborando juntas, tá? O nosso tema da semana anterior, da live anterior, foi o que significa viver com ousadia, né? E a gente falou muito sobre coragem, sobre o que é ousar. Inclusive, né, tivemos um gancho para essa live de hoje, quando eu falei que coragem não é significado de sucesso, não é garantia. Então, ter coragem, né? Coragem é uma atitude. É você sair do piloto automático, né? Então, você sai, né? É um grito ali de liberdade de você sair de onde você tá. Por necessidade, por desejo, né? É você se ouvir, entender o que você tá desejando e ir atrás disso. E que isso não é garantia de que realmente vai dar certo de alguma forma, né? Então, complementando esse tema, hoje a gente vai falar sobre o que impede de você fazer esse movimento, que é essa armadura da perfeição. E eu tava lendo, né, e pensando ali, refletindo, lendo livro, refletindo, e me veio exatamente a imagem de uma armadura, sabe? Aquelas armaduras de ferro. E eu queria que você parasse agora, nesse exato momento, e se imaginasse dentro de uma armadura, né? Uma armadura de ferro, você não tem contato físico com ninguém, você tem os seus movimentos limitados, né? Você não é visto, ninguém vê você, ninguém toca em você. Você vê as pessoas, mas você também não consegue tocar nas pessoas, porque você, né, sua mão está protegida, seu corpo está protegido. Você está protegida, você está blindada. E é exatamente esse o ponto, tá? Então a gente vai, tudo que eu estiver lendo e falando, eu quero que vocês sempre se lembrem da imagem da armadura e como seria estar dentro de uma armadura, tá bom? Então, vamos lá. Ela traz aqui, falando sobre a escassez como o problema de nunca ser bom o bastante. Falei pra vocês. Um aspecto crucial do meu trabalho, né, do trabalho dela, é encontrar uma linguagem que expresse com precisão os dados obtidos e também seja profundamente compreendido pelas participantes da pesquisa, que ela falou aqui de uma pesquisa que ela fez, quando as pessoas ouvem e leem a frase nunca ser, o bastante. Então, o que preenche, né, se você for pensar, essa frase? Nunca ser, pontinho, o bastante. O que entra aí nesses pontinhos? E aqui ela traz alguns exemplos. Nunca ser bom o bastante. Nunca ser perfeito o bastante. Nunca ser magro o bastante, magra o bastante. Nunca ser poderosa o bastante. Nunca ser bem-sucedida o bastante. Nunca ser inteligente o bastante. Nunca ser correta o bastante. Nunca ser segura o bastante. Nunca ser extraordinário o bastante. Então, nessa cultura da escassez que ela traz pra gente no livro e explica o que é, ela tá dizendo que nunca
nada é o bastante, que nós não somos o bastante, nunca é o suficiente. Então, essa sensação, esse medo de não ser suficiente, isso é aprendido. E ela traz até a ideia aqui de pessoas famosas, de realities, né, da fama, porque a gente tem exemplo ali de pessoas que são muito, né, até a questão da riqueza, hoje com as redes sociais, qual é a maior comparação, né? É quando você vê a vida do outro aqui no Instagram. Então você vê ali a pessoa viajando, comprando, bem sucedida na área dela, com, né, muitos seguidores. Então a gente fala de um campo profissional. Pessoas que têm muitos seguidores, que faz muito conteúdo. Então, nossa, essa pessoa realmente ela é muito boa no que ela faz. Então, se eu tenho menos seguidor, quer dizer que eu não sou boa o suficiente. Se eu vejo uma pessoa que tem a vida, o estilo de vida que eu gostaria pra mim, tá? Então, uma pessoa que se eu quero ser casada, ter filhos, ter uma família, um bom relacionamento, se eu vejo uma pessoa compartilhando isso nas redes dela, eu vou me sentir inferior, porque ela tem o que eu gostaria de ter, ela já tem o casamento perfeito, o relacionamento perfeito, né? E tudo nas redes soa como perfeito. Aquela pessoa que tá sempre viajando, né? Aquela pessoa que tá sempre comprando coisas que você gostaria de ter e não consegue. Então, isso vai alimentando essa sensação de insuficiência, sabe? Eu não sou o suficiente, eu não tenho o suficiente, eu não sei o suficiente. E ninguém sabe o que tá por trás daquela vida ali. Que pode ser realmente, mas nada é perfeito. Então, o que será que tá por trás? Ninguém pensa, o que será que tá por trás desse relacionamento? Ou de ter um perfil com tantos seguidores e fazer tanto conteúdo? Qual é o preço disso, né? Na live anterior, eu falei sobre esse aspecto também. Então, por que não necessariamente vai dar certo? Porque você não sabe o que vem depois. Aquilo que você imaginava ser perfeito, a empresa dos seus sonhos, o relacionamento dos seus sonhos, o estilo de vida dos seus sonhos, aquilo ali tem um preço, tem um peso, tem uma consequência, né? Então, o que é o peso que essa pessoa carrega para poder mostrar essa vida maravilhosa e perfeita que ela tem, né? Então isso gera com a gente essa cultura da escassez, porque quando eu olho que o outro tem e eu ainda não tô naquele lugar, eu me coloco no lugar de falta. Eu ainda não tenho isso, né? E aí ela traz o seguinte ponto. Passamos a maior parte de nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando com o que não temos em quantidade ou grau suficiente, que eu acabei de falar. Antes de nos sentarmos na cama, antes de nossos pés tocarem o chão, já nos sentimos inadequados, já ficamos para trás, já perdemos, já damos falta de alguma coisa. Então ela está falando que assim que a gente acorda, o primeiro sentimento já é de perda, né? De falta de alguma coisa. E quando voltamos para a cama à noite, nossa mente recita uma ladainha de coisas que não conseguimos ou não fizemos naquele dia. Vamos dormir com o peso desses pensamentos e despertamos para lamentar mais faltas. Essa situação interna de escassez, essa tendência mental à escassez, habita no âmago do ciúme, da cobiça, do preconceito e das nossas interações com a vida. Então, ela tá falando de uma conexão excessiva com a falta. É o tempo todo. Ontem eu postei, né? Ontem foi um dia que eu não fiz muitas coisas, né? Eu tenho um dia bem cheio, eu faço tantas coisas pessoais quanto profissionais. E ontem foi um dia que não foi assim. Eu fui treinar. Ontem eu não tive muitos atendimentos. Então, eu passei a parte da tarde mais ociosa. E assim, eu poderia estar lendo, escrevendo, fazendo qualquer outra coisa, poderia. Mas eu não tava com ânimo, não tinha essa urgência. Então eu fiquei tranquilinha, vendo ali televisão. Aí, como chegou a hora realmente de eu iniciar os atendimentos, eu fui iniciar. E aí eu postei uma frase falando que se você não entregou, não vou lembrar agora exatamente, mas foi tipo, se você não entregou tudo a hoje, amanhã é outro dia,
né? Meio que assim. Porque era uma coisa, um sentimento pra mim. Ah, tá bom, você não fez tudo que você poderia fazer hoje, mas amanhã você é outro dia, né? E hoje realmente foi outro dia. Hoje eu estava muito mais ativa do que ontem. Então, no final do dia, eu preciso parar e olhar pro que eu fiz. Realmente, eu não fiz, eu não li, eu não fiz ali os relatórios que eu precisava. Mas o que eu fiz? Né? Ser suficiente é alimentar o que a gente tem, o que a gente faz, o que a gente é enquanto pessoa. Se eu só fico olhando para o que me falta, realmente nunca vai estar bom. Nunca vou ter a sensação de ser suficiente, de estar suficiente, né? Vamos lá para não atropelar. Eu não atropelar, porque a gente vai voltar nesse gancho também. Ela continua. A escassez, portanto, é o problema de nunca ser ou ter o bastante. Ela triunfa em uma sociedade onde todos estão hiperconscientes da falta. Hiperconscientes da falta, super conectado com a falta. O que importa é o que falta. Por isso que o tempo todo você tá sentindo falta de alguma coisa. Por isso que o tempo todo você está se cobrando de alguma coisa, de ter que fazer alguma coisa, de ter que adquirir alguma coisa, porque você nunca está olhando para o que você tem. Tudo de segurança e amor, até dinheiro e recursos, passa por uma sensação de inadequação ou falta. Gastamos uma enormidade de tempo calculando quanto temos, não temos, queremos ou poderemos ter, e quanto todos os outros têm, precisam e querem ter. O que torna essa avaliação constante tão desoladora é que quase sempre comparamos nossa vida, nosso casamento, nossa família, nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível propagada pela mídia. Ou então comparamos nossa realidade com a visão ficcional de quanto alguém próximo de nós já conquistou. Então a gente está sempre olhando para o outro, o tempo todo, né? Como eu falei, nossa, olha o casamento, olha como foi a festa dela, olha o que ela comprou, olha a família dela, olha o trabalho dela. Comparação constante o tempo todo, né? E que nos desconecta da gente e do que a gente tem. E aí, é muito interessante o que ela traz aqui nesse capítulo, porque ela leva isso para um lugar social, né? Porque também tem esse lugar individualizado, onde então, eu sou o problema, então, eu me comparo, né? Então, eu que sou o problema, eu que me comparo com todo mundo, eu que não acho que sou suficiente. Parece que é só com você, que é só você que pensa assim. Daí da sua casa, tipo, nossa, só eu mesmo que tô aqui me comparando e perdendo meu tempo, e só eu que acordo assim. Não é só você não tá sozinha, tá? Existe milhares de pessoas, todo mundo, praticamente em algum momento da vida, ele vai ser levado a esse comportamento, porque como ela traz, essa pressão midiática nos leva a isso. Então as pessoas estão compartilhando as coisas, então em algum momento eu vou olhar e falar, nossa, essa psicóloga, caramba, ela tem muitos pacientes, ela tem muitos projetos, ela vive muito bem, e eu tô trabalhando tanto tempo e ainda não tenho isso que ela tem. Já passou pela minha cabeça. Já, claro que sim. Estamos expostos a isso, tá? Então, esse olhar para que isso é uma questão social já tira a gente desse lugar de peso. A culpada sou eu sou totalmente errada, pronto, aí mesmo que eu não vou conseguir. Então, somos levados a isso. Só que isso a gente precisa ter essa clareza, esse conhecimento de que estamos sujeitos a estar nesse lugar, para que a gente possa nos fortalecer e sair deste lugar. E é por isso que você tá aqui. Para que você
aumente a sua percepção e você consiga identificar quando isso acontecer. Opa, tá, ela já tem isso, mas qual é a história dela, né? O que ela faz? O que eu tô fazendo? Qual a minha realidade? Qual a realidade do outro? Aí você se tira, eu me tiro desse lugar, porque se a gente entrar nessa comparação, a gente alimenta essa sensação de, né, o que aquilo é perfeito, então eu tenho que chegar naquele lugar e eu não sou suficiente. Isso acaba com a nossa autoestima. Isso acaba com a possibilidade de qualquer movimento de coragem e ousadia. Isso impede que você avance. Isso me impede de tomar uma atitude para poder melhorar as minhas condições ou porque eu acho que eu não vou conseguir. Porque o outro tá muito à frente de mim, tá? Então, eu achei muito interessante, muito bacana essa proposta exatamente que ela traz, de a gente pensar nisso como uma questão social e não só individual. E aí ela traz o outro ponto dessa questão social, que é, claro que ali no recorte, né, dos Estados Unidos, que é de onde ela, o lugar dela, mas a gente pode pensar nas nossas acontecimentos sociais do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, enfim. Quando ela traz que os acontecimentos vêm dilacerando nossa sensação de segurança, com tamanha força que nós os vivenciamos como traumas pessoais, mesmo sem estarmos envolvidos neles de forma direta. Ela falou aqui, né, sobre o 11 de setembro. Então, o que ela está dizendo aqui? Que os acontecimentos, né, os traumas coletivos, coisas que acontecem na sociedade, a gente traz isso como nosso. Isso também é um peso pra gente, sabe? São questões financeiras, né? A violência. A gente olha para aquilo e se imagina assim tão pequeno, sabe? Tão realmente insuficiente. Como que eu vou dar, como que se dá conta disso, sabe? Quando a gente olha para a situação como um todo. Isso acontece muito na terapia, né? Alguns pacientes trazem alguns recortes assim, dependendo dos ambientes sociais que elas estão inseridas. E a gente precisa ter cuidado, assim, de como olhar para isso. Não é você ignorar o que acontece na sociedade, mas também você não tomar isso para si. Isso não é tão fácil, gente. Como psicólogo eu falo, não é tão fácil. Porque, por exemplo, eu também tenho ali a realidade das pessoas que atendo, eu tenho a minha. Então, eu preciso ter um lugar de empatia, mas eu também preciso ter um lugar de saber onde eu tô, sabe? Assim, o que é meu, quais são os meus traumas, como são as minhas questões e quais são as questões do outro. Porque se eu tomo tudo pra mim, fica pesado demais, né? E aí, atrelado a essa cultura da escassez, né? Ela diz os sentimentos que favorecem, né? Que é vergonha, comparação, desmotivação. Então, eu tá alimentando uma escassez, uma falta, eu vou ter vergonha de fazer, como eu falei. Então, se o outro ele é melhor do que eu julgo que o outro é melhor que eu, se eu me comparo, eu tenho vergonha de fazer qualquer outra coisa. Nossa, quem sou eu perto dessa mulher, dessa psicóloga? Olha o que ela faz, olha o conteúdo dela, como que eu vou me propor fazer um conteúdo, botar um vídeo na internet. Olha essa mulher aqui colocando. Olha quantas pessoas. É uma coisa que eu escuto muito, né? Mas todo mundo faz conteúdo pra internet. Mas todo mundo já atende. Já existe tantos profissionais de tal área. Como que eu vou ser mais uma? Não vai ter espaço pra mim. Não tem lugar pra mim. Isso é um pensamento, uma mentalidade de escassez. Não tem espaço pra mim. Não tem público pra mim, não tem seguidor pra mim, não tem vaga pra mim, porque já todo mundo já tá fazendo, todo mundo já tá trabalhando, todo mundo já tá sendo atendido, todo mundo já tá cansado de ver conteúdos na internet, todo mundo já... Você já se limitou.
né? Então, a comparação gera vergonha, gera comparação, gera vergonha e gera desmotivação, né? Então, a mentalidade de escassez gera vergonha, gera comparação, gera desmotivação. Inclusive, a nossa próxima live, se eu não me engano, é sobre vergonha, né? A gente vai falar muito sobre vergonha na próxima live. E ela traz algumas perguntas aqui sobre esses sentimentos, assim. E aí, mais uma vez, mostrando como socialmente, né, isso implica esses sentimentos na gente. Então, eu vou ler aqui com calma, né? Eu nem falei hoje, né? Pega o caderno e a caneta. Esqueci de falar pega o caderno e a caneta, né? Pega o caderno e a caneta. Vocês anotarem as reflexões, os insights de vocês, né? Então, ela traz aqui pra gente pensar nos nossos... Ela faz algumas perguntas pra gente pensar nos nossos contextos onde a gente está inserido. Ambiente profissional, instituições de ensino, família, né? Ambientes sociais, de amigos. O que gera ali, né? Se a gente encontra isso ou não. Então, por exemplo, vou mostrar aqui, depois eu vou tirar a foto e vou botar no feed, tá? Aí ela coloca aqui os sentimentos e faz as perguntas. Vergonha. O medo do ridículo e da depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha? Sim ou não? Pensando nos ambientes aí que você, né, está. Apontar culpados é uma prática comum? O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Humilhações e linguagem abusiva são frequentes? E quanto ao favoritismo, o perfeccionismo é uma realidade? Então, para a maioria dessas perguntas, se a resposta foi sim, quer dizer que é um ambiente que favorece o sentimento de vergonha. Agora, vamos ver o que está num ambiente que favorece a comparação. A competição saudável pode ser benéfica, mas a comparação e disputa o tempo todo, velada ou abertamente? A criatividade tem sido sufocada? As pessoas são confinadas a padrões estreitos em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos? Há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos? Se a maioria das respostas foi sim, é porque é um ambiente que favorece a comparação, né? E quando eu falei a primeira pergunta, que foi a competição saudável, né, ali no ambiente, eu lembrei também de uma paciente que trouxe esse ponto no ambiente de trabalho, onde foi avisada, né, que ela e um colega estariam ali no perfil para uma vaga acima. Imediatamente isso gerou um comportamento totalmente disfuncional ali, tóxico do colega, porque ele começou a querer mostrar que ele era a melhor pessoa para isso, né? E gerou nela o sentimento de comparação e de desmotivação, porque comparado a ele, ao que ele fazia, ela não se via naquele lugar. Então, eu já vi que eu perdi, nem vou fazer movimento, não vou entrar nessa, porque pra mim já era. Ele é muito mais seguro, ele se comunica muito melhor do que eu, essa vaga já perdi. Então, o comportamento daquele líder gerou uma competição ali que não foi saudável, né? E aí entra a insuficiência. Então, eu não sou suficiente. Comparado a essa pessoa, eu não sou suficiente para esse cargo. Eu não sou perfeito bastante. Já tenho um outro perfeito. E aí a gente foi quebrar essa crença e mostrar
né, que é preciso ela ter as atitudes dela de acordo com o estilo dela e no final vai ser escolhido. Ainda não foi determinado. Ainda existe uma possibilidade, né? Então ela tem 50% de chance de ocupar essa vaga. Só que para isso ela não precisa ser igual ao colega, ela não precisa ser perfeita, que nem, né, quer dizer que ele seja, mas enfim, ela toma como partido que ele é perfeito, então ela precisa chegar naquele lugar. Não. Não. Ah, Gisele, mas aí eles podem gostar mais do estilo dele e aprovar ele. Lembra que coragem não é garantia de nada? Então, assim, a atitude dela é fazer o que pode ser feito. É fazer o que ela pode fazer, né? Então, se ela já está sendo vista como uma possibilidade para essa vaga, quer dizer, então, que eles já observaram as habilidades dela. O que ela precisa é reforçar o que ela já tem. Aprimorar, se for possível. E aí ela trouxe exatamente uma ação que seria algumas tarefas a mais ali que ela poderia fazer no dia a dia, mas não tantas como ela pensa que seria o ideal. Falta de tempo. Por ela ter outras demandas na vida pessoal dela. Não dá pra ela ficar trabalhando direto. Todos os dias, né? Fazendo hora extra só pra poder provar e tentar ser promovida. Porque tem outras coisas que dependem dela também. Então não dá pra ela ser perfeita no trabalho. Entende? Mas também ela não precisa entregar a vaga e já falar, perdi, porque não, ela vai fazer o que ela pode fazer e continuar reforçando que ela é uma candidata possível para aquela vaga, sim. E o terceiro ponto, que é o sentimento de desmotivação, mais uma vez, como que ele é alimentado, né, nesses contextos. As pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas? É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências? A impressão geral é de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando? Todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos? E aí ela traz aqui, né, a percepção dela, que ela fala assim, quando eu vejo essas perguntas e penso sobre a nossa macro-sociedade, a mídia, o panorama social, econômico e político, minhas respostas são sim, sim e sim. Então percebe como nós somos levadas a esse sentimento de insuficiência, de vergonha, de comparação, de desmotivação. Isso é nutrido na gente. E ela fala que isso precisa ser superado todos os dias. Como? Com consciência, compromisso e muito trabalho. Lembra que eu falei que é aqui que a gente vai quebrar com essa cultura da escassez, com essa cultura de não ser boa o suficiente? Você tá aqui assistindo essa live, você tá lendo um livro, você tá conversando, você tá debatendo, você tá quebrando. Trabalhando diariamente, lembra do como a gente alimenta a escassez? Conectada com a falta? Então, para isso eu preciso me conectar com o que eu tenho. Então, quando eu levanto olhando para o que eu tenho naquele dia, para que eu tenho para fazer, quem eu sou, agradecendo, né? A gratidão, na psicologia positiva, a gente fala muito sobre a gratidão exatamente como essa ferramenta de fortalecimento emocional.
de valorização de que a gente é, do que a gente tem. Então, se todo dia eu agradeço pelo que eu tenho, eu listo o que eu tenho, eu tô vendo que eu tenho o suficiente. Eu tenho uma casa, né? Eu tenho uma cama, eu tenho um emprego, eu tenho alimentação, tem pessoas boas ao meu lado, eu tenho habilidades, eu tenho coragem, tenho conhecimento, tenho ferramentas para obter conhecimento. Tenho saúde. Isso te favorece. Nossa. Ó. Eu tenho um celular, eu tenho uma internet, eu posso buscar conhecimento aqui. Eu posso mostrar meu trabalho. Peguei minhas contas. Isso é você se limitar? Não. Isso é você se dar força para continuar. Porque se você pensa, ai, não tenho ainda o carro que eu quero, não tenho a casa que eu quero, não tenho o celular que eu quero, não tenho tantos seguidores que eu preciso. Ai, não tenho. Mas eu tenho um celular, eu tenho uma internet. Eu tenho conhecimento para compartilhar. Eu consegui pagar tantas contas. Eu tenho saúde, eu tenho alimentação. Faz esse movimento. É diferente. Você tem coragem. Tenho coragem de vir aqui abrir uma live e falar com vocês. É isso que quebra, né? Então ela fala: a não ser que tenhamos vontade de recuar e decidir lutar pelo que acreditamos, o estado de permanente de escassez se torna o módulo operante, ou seja, vai ser sempre assim. Somos convocados a viver com ousadia cada vez que fazemos escolhas que desafiam o ambiente social de escassez. Não é o lugar onde você tá, é onde você pode chegar. Se você acredita que você só vai ter o que você tem e ponto, você se limita. E isso, já vou aqui dar um spoiler. Nosso próximo ciclo vai ser esse livro aqui, ó. Quebrando o hábito de ser você mesmo. Como reconstruir sua mente e criar um novo eu. Que é exatamente sobre você se desconectar com essa sensação de que só o que você tem e tá pronto, definido. Não é isso. Esse livro é muito bom. Muito bom. E aí, quando ela fala isso aqui, eu volto lá no capítulo anterior, na página 12 e 13. Que ela fala o seguinte. Que aqui, como eu falei, ó, é isso, né? Somos convocados a viver com ousadia cada vez que fazemos escolhas que desafiam o ambiente social de escassez. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Que a pessoa acha, se eu não tive, né? Por isso que pessoas, né? Que também tendo muito dessa demanda. Pessoas que passaram por escassez financeira, né? Dificuldades financeiras. Quando tem essa possibilidade, quando melhora esse recurso, elas querem tudo. Tudo. Também não é assim. Na verdade, excesso e escassez são dois lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente.
Você pensa, eu não sou insuficiente. Então, para eu ser suficiente, eu tenho que fazer muita coisa. Eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho que trabalhar muitas horas. Ou para eu ser uma boa filha, esposa, amiga, para eu ser vista como uma pessoa boa, eu tenho que falar sim para tudo. Eu tenho que estar sempre disponível. Porque senão eu vou ser ruim. É sempre o oposto. Ou eu sou muito boa, ou eu sou muito ruim. Ou eu sou muito capaz, ou eu sou muito incapaz. Ou eu sou muito bem-sucedida, ou eu sou zero, nada. O oposto da escassez é o suficiente, ou o que eu chamo de plenitude. Em sua essência, é a vulnerabilidade, enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que eu sou o bastante. E aí que a conexão lá com a página 13, quando ela fala dessa suficiência que é a plenitude, que eu li lá no capítulo anterior, também vou tirar foto, vou botar aqui, que é o que é uma pessoa plena. Ela traz aqui 10 aspectos de uma pessoa plena. E ela diz assim, mais abaixo: viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão, vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar. Olha, eu acordar de manhã. Não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho meu valor. Esse vai ser nosso mantra, hein, desse ciclo. Não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho meu valor. E ir para a cama à noite e dizer, sim, eu sou imperfeito, vulnerável. E às vezes tenho medo. Mas isso não muda a verdade de que também sou corajosa e merecedora de amor e aceitação. Não é uma coisa ou outra, não é ser medrosa ou corajosa. Esses sentimentos habitam na gente. Então, em algum momento eu vou ter medo, em algum momento eu vou ter coragem. Não é só uma coisa ou outra. Isso é ser humano, gente. A gente tem nossas polaridades. Respira. Né? E vê como tudo isso se encaixa. Une a live anterior com essa. Se for preciso, volta lá, assiste a primeira live. Assiste essa de novo, tá? E vou colocar essas fotos, né? De que eu citei aqui, que são muito importantes para vocês poderem ter acesso. E mais uma vez, imagina dentro dessa armadura. Imagina como é viver dentro dessa armadura. A perfeição, ela é uma armadura emocional que usamos para evitar críticas, rejeição e vergonha. Mas ela não nos protege, ela só nos afasta de nós mesmos e dos outros. Lembra que eu falei? Quando você se imagina com a armadura, você não consegue tocar o outro, se tocar, se movimentar. Você fica alimentada. Vê aqui também uma outra coisa que... quando a gente falou daquelas perguntas dos ambientes, a gente pode pensar também na educação, na nossa criação. Pais super protetores, exatamente isso. Querem colocar filhos dentro de uma armadura ali, com medo de se machucar, de se ferir, ou de cometer erros na vida, né? Realmente, quando na adolescência, né, a superproteção, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E isso não vai dando, né? É igual os anticorpos, quando fala assim, deixa essa criança pegar anticorpos, deixa essa criança brincar. É isso também. Os erros, eles podem servir como aprendizados. Também não adianta você sair errando o tempo todo e não perceber, não aprender com aquilo, né? Não é isso. Mas é saber até onde você pode ir.
Antes de dar um passo, né? Se eu fiz isso aqui e o resultado foi esse, então eu não vou fazer de novo. Tem que achar um outro caminho. Né? Então, assim, você proteger demais não tá ajudando. Se manter nessa armadura de perfeição não te ajuda, só te atrapalha, só te impede. Nosso exercício da semana, né? Pra gente poder colocar em prática. O primeiro exercício já é o desse movimento de você olhar para o que você fez. Para o que você tem e para o que você fez. Então, fazer um exercício de gratidão pelo que você é grata hoje. Pode fazer isso diariamente. Pelo que eu sou grata hoje e o que eu fiz hoje. Pelo que eu sou grata e o que eu fiz. O que deu certo hoje no meu dia? De manhã você pode fazer o movimento de o que você é grata. Você pode escrever no caderno, no celular ou só na cabeça, deixa de mentalizar. Tô começando o dia hoje grata pelo quê? E no final do dia, o que eu fiz? E o outro exercício eu vou botar na legenda, que são 2 perguntas, tá? E lá no live anterior, nosso exercício da semana anterior, foi pra vocês... Tem que correr pra salvar a live. Foi pra vocês pensarem, identificarem em qual área da vida de vocês queriam ter mais ousadia, né? Vocês podem partir desse ponto e aí se perguntar... Não, calma aí. Corrigindo. Vocês podem fazer esse movimento de identificar se nesse lugar que vocês estão tendo, que você gostaria de ser mais ousada, você tá tentando ser perfeita, né? Se é realmente nessa área que você tá tentando ser perfeita. Mas o exercício dessa semana aqui, vocês vão identificar uma situação recente onde você sentiu que estava tentando ser perfeita. Se for na mesma área do exercício anterior, perfeito. Perfeito. Agora é perfeito mesmo. Porque aí a gente vai conectar uma coisa com a outra, tá? Mas se não for, não tem problema. E aí você vai se perguntar, o que eu estava tentando proteger naquele momento? O que eu diria pra mim se eu estivesse acolhendo e não exigindo? Tá bom? Eu vou botar na legenda certinho. E esse é o exercício para vocês refletirem essa semana. Estou disponível caso surja alguma dúvida. Mandem no chat. Comentem aqui o que vocês acharam dessa live. Quais foram os pontos importantes. As reflexões. E obrigada por fazer parte dessa comunidade. E pela coragem de estar nessa caminhada, né? De despertar. Tá bom? Até a próxima.